Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o Matheus Darain, criador aqui deste canal que eu tenho o objetivo de questionar um pouco, né? Quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui nessa sociedade? Será que a gente só veio aqui para trabalhar, comer e dormir? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente veio para fazer muito mais, para a gente se conhecer, para a gente poder ajudar o próximo. E eu acho que o objetivo aqui é isso. Trazer pessoas e ver que tem diferentes formas da gente se conhecer, da gente ser um pouquinho melhor. E hoje não é diferente. Temos uma convidada super especial. Ela é da astrologia, budista, faz diversas terapias aqui que a gente vai explorar. E sem mais delongas, seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Matheus. Obrigada por essa oportunidade, né? Por a gente conversar, poder falar um pouco de astrologia, que é uma paixão. Eu reparei, quando eu reparei pelo seu canal do Instagram, que até um pouco do que eu trouxe aqui da introdução, você vê no olho da pessoa, quando a pessoa está falando sobre algum assunto, aquela paixão, né? Hoje, ainda mais no mundo que a gente vive sem paixão, né? As pessoas, elas fazem no modus operandi ali, no modus automático, e você vê que muitas vezes não é da alma, né? E quando eu vejo um pouco você falando sobre astrologia, eu sinto que é da alma. É verdade. Até hoje, sabe, com tantos anos de experiência, acontece alguma coisa numa consulta, eu vejo um mapa, eu ainda me surpreendo, né? Eu falo, nossa, astrologia é incrível. Que interessante, Cris. Cris, eu queria que você se apresentasse, assim, rapidamente. Quem é a Cris? Quem é a Cris na fila do pão, assim, como... Olha só, eu sou uma idealista, né, por excelência. Então, eu sempre gostei de psicologia. Então, nunca me esqueço que quando eu estudava astrologia, tinha um colega nosso que era psicólogo, e ele dizia, você queria estudar psicologia, você está fazendo astrologia. Então, a minha astrologia é nessa linha, né? Então, eu tenho um dom, que é de ouvir as pessoas, né? Antigamente, antes de eu trabalhar só com astrologia, as pessoas vinham contar os problemas delas para mim, e eu acho que eu tenho assim, primeiro eu sou uma ótima ouvinte, nada me estranha, então isso já é legal para uma pessoa se abrir, né? E depois eu vejo assim que eu tenho essa facilidade de trazer uma resposta, de trazer alguma coisa que possa ajudar a pessoa. E eu sei que é essa minha missão, né? É essa a minha missão. Acho que isso resume quem eu sou, né? É interessante, você trouxe um assunto agora que me trouxe um insight, que assim, a gente vive num mundo, né, que parece que assim, para eu me conhecer, existe uma área que eu não estou criticando, pelo contrário, que é a psicologia, né? Que a psicologia te ajuda a te conhecer melhor. Mas o que você está me trazendo não é só a psicologia. Existem muitas outras ferramentas que nos fazem questionar quem nós somos, o que a gente está fazendo ali, o que de alguma maneira a gente pode mudar o nosso curso para estar mais próximo da nossa essência, né? E vai de encontro com a astrologia. Exato. Aliás, existem muitos psicólogos que acabam estudando astrologia, porque quando você faz uma leitura de um mapa astrológico, do mapa natal, você está dando um diagnóstico da pessoa, né? Tem pessoas que me falam, olha, eu quero gravar, eu gosto que grave, eu consulto, mas sabe porque a minha psicóloga pediu, ela quer ver os pontos. Outros não, outros já acham que a astrologia quer passar por cima, não tem nada a ver, né? Mas a astrologia é uma super ferramenta para te dar, assim, um diagnóstico mesmo, das áreas que você precisa trabalhar melhor, né? E o que também você tem facilidade para te ajudar. Interessante você trazer que tem alguns terapeutas que veem isso de uma forma unificada, né? Porque nós não somos seres humanos separados, né? Tudo é uma coisa só, então a parte material, a parte psíquica, espiritual, ela é uma coisa só. E se você consegue integrar isso, melhor, né? Exato. Inclusive, tem uma coisa interessante na astrologia que é assim... você tem os signos, as casas, onde você vai ver em que área as coisas funcionam, mas o amor e o espírito não estão no mapa. Aí é a grande diferença, né? Às vezes as pessoas falam em mapa de gêmeos, de irmãos gêmeos, né? Não de signos. E realmente tem sempre uma diferençazinha de poucos minutos, que aquilo vai fazer uma diferença em acontecimentos da vida. Mas, de repente, é muito comum a gente ver gêmeos que um é completamente diferente do outro. Aí são outros aprendizados de vida da pessoa, né? Que é o espírito que está ali.
Você já me trouxe uma questão aqui, assim, eu já ia entrar e falar, por entender o seu lado, o seu caminhar espiritual, mas você já me trouxe uma questão aqui que eu achei muito interessante. A questão do mapa, que ele não diz sobre o seu espírito, né? Então, o que dá para eu, pelo menos, refletir que, assim, existe uma parte nossa imutável e existe uma outra que diz um pouco, vamos dizer, sobre a nossa personalidade aqui nessa vida terrena. Essa relação? Exatamente, é assim. Você fala assim, mas fulano, eu sou de Áries, o outro é de Áries, nós somos tão diferentes, claro. Mas se você pegar o básico de cada signo, as pessoas elas vão agir e reagir de um jeito igual, quase semelhante, né? Mas existem nuances, né, de cada um ser de um jeito. Então, nas casas astrológicas, você vai vendo como a pessoa reage. Aí você pega um Áries que tem ascendente Touro, que é um signo fixo, de terra. Então, esse ariano vai ser muito mais pé no chão. Não, o Áries com ascendente Touro, ele vai ser um pouco viajante, mas tudo bem, eu quero dizer, mais sim, prático. Sim. Agora, você pega um Áries com ascendente Escorpião, aí você pega essa pessoa que é completamente impulsiva, é mais intempestiva, né? Então, são essas nuances. A gente precisa sempre saber o ascendente para saber como essa pessoa reage em cada área da vida dela. Legal. Hoje eu recebi uma pergunta. Hoje me fizeram uma pergunta, uma amiga minha. Olha, sem a gente ter o horário, mas sabendo o dia do nascimento e o local, dá para a gente saber muito sobre a pessoa? Eu falei, olha, bastante. Não muito, porque o horário é básico. Mas no caso dela, que ela estava querendo saber sobre uma pessoa que ela está namorando, aí eu falei, no seu caso, para uma sinastria, aí já ajuda bastante, porque aí a gente põe o dia que a pessoa nasceu em volta do seu mapa. Aí dá para ver as compatibilidades, né? E vamos dizer que assim, essas compatibilidades, elas podem se aproximar do tipo, vai dar certo ou não vai dar certo? Sim, na verdade, eu acho que quando duas pessoas se encontram e chegar no ponto de ver se vai dar certo, ali já tem a afinidade, senão não teriam se encontrado. Aí, de repente, você vê que a pessoa, você vai ver no mapa delas que a afinidade deles é muito mais de amizade até do que de relacionamento afetivo, né? Mas é importante ver, por exemplo, o Mercúrio no mapa de cada um, como que eles conversam. Você pega um Mercúrio de um que está tenso com o Mercúrio de outro, eles vão ter muita dificuldade do entendimento, né? Então, aí a gente avisa também, olha, vocês vão ter que focar muito nessa parte. Se não estiver tendo conversa ou se vocês estiverem se desentendendo, vocês precisam sempre trazer isso para a realidade, senão não dá certo. Ô Cris, eu queria já entrar então já na astrologia, já que a gente começou esse assunto, para entender um pouco melhor, né? Então a gente está falando de alguma astrologia astro, né? Estudo dos astros. Isso. Certo? Então, de alguma forma, esses astros, eles se relacionam com o nosso inconsciente, com o nosso consciente, com uma parte mais sutil nossa. Certo? Uhum. Como que é isso? Como chegou assim a esse ponto de falar assim, cara, os astros tiveram seres que sentiam isso, eles olhavam os astros, como começou tudo isso? Então, na verdade, o estudo da astrologia começou há milênios, né, lá na Mesopotâmia. E a astrologia, ela é o quê? A observação da natureza. Então, é tudo que é a natureza. Tá? Mas no caso a natureza, o céu, né? O céu, né? E aí o que acontece? Aí dentro de tantos estudos filosóficos, mitológicos, você chega à conclusão o quê? Que aquele planeta que está ali no céu, ele não é aquela massa planetária que está causando uma influência. Por isso que tem gente que não acredita e fala, como que a Vênus ali vai causar uma influência? É que a gente traz dentro da gente todo o universo. E é aí que a gente se identifica com essa partícula. Ou seja, são os mistérios do universo, não é verdade? Se a gente tivesse essa resposta, a gente já estava meio caminho andado, né? Não precisaria estar aqui conversando sobre isso. Não precisaria ficar buscando o astrólogo, mas a gente... E nós somos seres previsíveis também, não é verdade? Eu tenho certeza que você pode pegar um mapa de um taurino e querer... eu quero que ele resolva logo isso. Não vai resolver. Pode ser o taurino com o resto todo em Áries. Não vai resolver rápido. Sim, claro. E aí, legal, o que para mim não como que veio esse insight do tipo, opa,
eu estou olhando esse signo e estou criando um símbolo dele para mim, logo eu estou me conhecendo melhor. E ao mesmo tempo a gente fala, a gente entende que quando você nasce, todas as posições desses astros eles estão influenciando. Ou seja, não é só de uma maneira simbólica que eles nos influenciam, tem uma parte, vamos dizer, energética ali, né? Mas assim, você quer saber como que isso se dá? Na verdade, eu costumo falar assim, não sei se eu vou estar respondendo o que você perguntou. Eu falo que o mapa, ele é a fotografia do céu do momento que a gente nasce. E aquela fotografia é um raio-x da alma. Eu uso essa expressão. Raio-x da alma. Então, a gente vai traduzir aqueles símbolos, né? Traduzir mesmo, tanto que conversa de astrólogo é em astrologuês, né? Quem estiver perto, se tivesse mais um astrólogo aqui, você ia falar, o que é isso? Estou boiando. Olha, tá vendo? Olha como é o Urano dele. Aí você fala, o que é isso? Então, na verdade, você vai, com os significados dos planetas e dos aspectos que eles fazem entre si, que são, sei lá, depois se você quiser a gente fala mais especificamente. Aí você vai vendo qual é o entendimento da pessoa a respeito, como ela pensa, como são as escolhas, como ela age, tá? Como ela vive em sociedade. Então, aí você vai conseguindo trazer tudo isso para a pessoa. Por isso que eu falo, é uma ferramenta, uma super ferramenta de autoconhecimento. E quando você fala desses planetas, quando você analisa, você diz por uma ótica mitológica, de simbolismos, ou não, existe uma parte física, de energia? Como que é essa análise, no sentido de, eu nasci, o Saturno está nessa posição, Mercúrio está ali, tal. O que você vê que influencia para uma pessoa ser X ou Y? Então, eu penso muito sobre isso, eu sou muito filosófica. Eu acho que tem um destino aí, sabe? Então, você vai nascer... Por exemplo, a Lua, que a gente até chama de planeta, a Lua muda de signo a cada 2 dias e meio. Então, de repente, hoje a Lua, não me lembro, a Lua está em Aquário, acho. Mas, enfim... Nem sei que sim. Tudo bem. Tudo bem. Não, amanhã é Sagitário, que vai ser lua cheia. Mas então, a pessoa vai estar com a lua entrando em Sagitário, hoje ela está em Escorpião. De repente, em algum momento, de um minuto para outro, ela muda de signo. E você já vai ter uma condição melhor emocional, que a lua na astrologia fala do emocional. Então, se uma lua estiver em Escorpião ou em Sagitário, emocionalmente você é completamente diferente. Olha que incrível. Então eu fico pensando, tem um sentido para isso. Claro. Porque você vai, uma cesariana, né, para uma criança nascer, você escolhe aquele horário 7 da noite e não 7 da manhã, que faz toda a diferença, né? Quer dizer, cada minuto faz diferença. Claro. Então eu acho que isso tudo são condições que era para ser assim, sabe? Mas simbolicamente, ser Sagitário, a posição X, Y, filosoficamente, de onde veio essa análise de que, assim, essa pessoa, lógico, é o destino, mas como que foi historicamente as pessoas olharem e falar assim, normalmente o que acontece? Eu sou aquariana. Ele é aquariano, ele é mais ar, é mais aéreo. Foi assim, observou-se que as pessoas que nasciam entre um período e outro, com o Sol em Aquário, as pessoas geralmente agiam daquele jeito, né? Então, aquariano, observou-se que a partir de 20 de janeiro ou 21 até 18 de fevereiro, aquelas pessoas, elas tinham uma mente mais rápida, elas tinham uma questão de ser mais amigáveis, né? E também mais individualistas. Foi observação da natureza. Que interessante. Não é que você foi criando, então, isso aqui é desse jeito. Não, aí você foi vendo as características e as coisas mudam, né? Então, você pega um mapa de uma pessoa que nasceu numa mudança do Áries para Touro. Aí, eu conheço uma pessoa assim... Quando eu vi a hora, conversando no programinha que eu tenho no celular, eu pus uma hora que ela disse que nasceu, eu falei, mas você não é de Áries, você é de Touro. Ela se recusa, aí a gente dá risada, né? A gente fala, ela se recusa que ela é de Touro. Aí um dia eu estava ali conversando com ela, ligou, sabe esse pessoal que liga para fazer
propaganda, ela atendeu o telefone, ela deu atenção para aquela bobagem que eu já nem atendo o telefone. Aí, quando ela desligou com tudo aquilo, eu falei, se ainda tem dúvida que você não é de touro, o Áries já nem teria atendido e já teria dispensado a pessoa na cara. Então, são coisas assim, entende? Às vezes você não sabe, mas é óbvio. Não, isso para mim já trouxe uma reflexão que você falou no começo. É a observação da natureza, né? E nós somos natureza, né? Exato. Então, assim, essa observação durante anos, você consegue colocar, entre muitas aspas aqui, grupos e grupos nas suas respectivas caixinhas. Então, agora, isso vem de milênios, então é muita observação, né? Você vê, a gente está falando disso, até como está o céu hoje, né? A Lua em Escorpião ou Sagitário, são 2 signos tão diferentes. Sempre o que vem antes é muito diferente do seguinte. Antes eu atendia só pessoalmente. Hoje eu atendo muito mais online, até porque é mais prático, né? Mas eu me lembro que era assim, não tinha dúvida. A pessoa me falou, olha, eu não sei exatamente o horário, é mais ou menos, vamos dizer que fosse 10h05 ou 10h15. Isso altera muito? 10h05, 10h05? Dependendo se for o momento que está mudando de ascendente, né? E no caso dessa pessoa, que é um exemplo. Então, conforme eu abri a porta, eu vi que ela chegou toda, oi, tudo bem? Como se eu não conhecia, né? Então, o Sagitário, que é expansivo, alegre, extrovertido. Então, abri a porta, aquela pessoa já chegou, nunca me viu, parecia que era uma velha amiga. Eu não tive nem dúvida que o ascendente era Sagitário, porque o ascendente tem muito a ver também com essa apresentação, né? Se fosse Escorpião, quando o ascendente é Escorpião, a pessoa já chega mais introspectiva, mais quietinha. Eu acho muito interessante isso, né? Porque, de alguma forma, você já consegue ler o posicionamento, vamos dizer, dos astros, o signo da pessoa pelo seu modus operandi, né? A gente nem fala, eu já com tantos anos de astrologia, eu nem falo, mas é assim, porque a mente vem, né? É a própria observação, como você estava falando. Muitos anos trabalhando com isso, vendo pessoas, né? Analisando esse comportamento, você já consegue ter essa... Uma amiga me disse assim, uma pisciana, olha, aconteceu uma coisa assim, conheci um cara, mas é muito impossível isso, e começou a contar a história de um jeito, eu comecei a dar risada, e ela me disse... Não é muito pisciano isso? Eu falei, por isso que eu tô rindo. Então, são coisas que são bem óbvias, né? E, Cris, as pessoas imaginam que elas buscam muito saber de onde elas... essas características dela, né? Essas características, elas dizem muito, vamos dizer, sobre a pessoa em toda a vida dela? Ou não, isso é uma determinada parte da vida? Isso é uma coisa que molda inteira a vida dela? Como que funciona isso? Então, eu antigamente, eu costumava dizer que quando a gente tem por volta dos 29 anos, a gente tem um retorno de Saturno, que é o momento do que a gente passa para uma maturidade, aí a gente já tem uma outra postura. Mas eu dizia assim, uma coisa é você atender um mapa de alguém que ainda não passou pelo retorno de Saturno e que já passou. E eu acho que isso vale mais ainda depois que a pessoa tem 50 anos, 60 anos, porque é claro que as dificuldades que a gente enfrenta durante a vida vai nos obrigando a nos moldar, né? Acho que tem alguns traços que a gente não muda, como, por exemplo, certas características de signo, né? Mas de atitude, de jeito de você agir em determinadas situações, a gente vai mudando. Muita gente procura terapia, vai se moldando, né? Que a gente tem, o que a gente quer? Melhorar. Claro. Né, desenvolver. Então, existe uma mudança, existe essa diferença. É como você pega um mapa de um recém-nascido, você vai falar, olha, seu filho tem a tendência a ser assim, assim, assado. Como lidar com essa criança? É legal fazer mapa de recém-nascido, porque você sabe que se você vai ter um bebê de Áries... Se prepara, né? Não, e se você for muito impositivo, muito autoritário, ele não vai, ele vai querer combater. Então, a gente já vai ensinando, né? Tem muitas pessoas que buscam? Tem, sim. Que legal. Tem. É uma forma, você vê que são pais que se preocupam com a evolução espiritual e a evolução da vida daquele ser. Agora, eu vou te contar. Posso contar? Por favor. Tem muita gente que vem buscar um dia bom para fazer uma cesariana.
Aí que eu te falo que eu acho que aquilo tem a ver com o destino. A pessoa busca, a gente estuda, mapa tal, mapa tal. A criança nasce a hora que ela quer. Às vezes ela nasce não, naturalmente, entende? Então isso é muito interessante, isso acontece muito. E tem gente que fala assim, eu quero que nasça de tal signo porque eu não quero o signo seguinte. E às vezes quando você põe no signo seguinte, a configuração toda nem é melhor do que o outro, né? E cá entre nós, muitas vezes querer se colocar no papel de Deus, né? Porque você dizer como aquele ser vai se portar no nosso mundo, é como se você pensasse que você tivesse o fantoche daquele ser, né? E é como você falou, eu acredito muito nisso, né? Que não sei, pode chamar de karma, né? É como você vem aqui para esse mundo, você vem com as suas características, com alguma missão, sei lá. Então, e tem uma outra coisa que é assim, é muito interessante. Na astrologia, para você fazer um mapa natal, você precisa da cidade de nascimento, porque as coordenadas que contam, né? Latitude e longitude. Então, existe essa técnica para quando você faz um mapa que chama revolução solar, que é quando o Sol volta no mesmo grau de quando estava o Sol quando você nasceu, todo ano isso acontece. E vai depender de você fazer esse mapa da onde você passou o seu aniversário. Quando você disse seu aniversário, quando você nasceu? Não, Entendi. o aniversário. Então, por exemplo, você vai fazer aniversário, você fala, onde eu vou passar o aniversário que eu vou ganhar mais dinheiro? Então, eu vou focar na casa 2 e ver como vai ser. E muita gente faz isso. As pessoas adoram fazer isso e saber onde vai passar o aniversário. Tá, isso é uma técnica básica. Agora eu vou desmistificar isso, né? Desmistificar mesmo. Aí, o que acontece? Na prática, chama relocar, né? Você vai para um outro lugar, chama relocação. Às vezes a pessoa muda de país, a vida dela dá uma mudada total, porque ela relocou para outro lugar. E às vezes essas coordenadas são completamente diferentes. E o mapa está falando sobre isso? Fala sobre isso. Quando você faz o aniversário, porque cada ano então tem uma revolução solar diferente, que eu chamo de mapa de oportunidades, porque aí você vai ver naquele mapa, comparado com o mapa natal, nunca é sozinho, como que vai ser o seu ano. Só que você pode passar o aniversário na China. Na hora que você volta para São Paulo, no caso que a gente está aqui, você vai viver aquele mapa como se você tivesse ficado aqui. Por quê? É como se você relocasse, tá? A não ser que você fale, olha, agora eu vou para a China, vou passar meu ano na China. Beleza, vai valer na China. Eu te falo isso porque é uma coisa que eu fui observando com os clientes há todos esses anos e comigo mesma, que sou de Janeiro, então sempre viajei, né? E eu vejo que assim, no máximo o que vai acontecer é que você fica meio com um pezinho em cada canoa, sabe? Com o mapa de onde você passou e daqui. Mas o que acaba valendo, desculpa, quem ouvir, é onde a gente vai estar. Onde a gente vai estar fisicamente? O resto do ano. No aniversário? Não, você vai passar o aniversário em Paris. Aí você volta para São Paulo, vai valer mais aonde você vai passar o resto do ano. Você entendeu? Entendi. Deu para entender? Sim. Eu tiro disso que assim, a gente tá querendo colocar muito no externo e pouco no interno, né? Exato, e quando você falou que é da uma de Deus, então, olha, tem gente que me liga assim, olha, me vê onde eu vou passar o aniversário e depois a gente marca a revolução. E eu explico, eu sempre explico. E tem gente que todo ano faz isso. Teve outro dia uma pessoa que falou, olha, o ano passado eu foquei na saúde, fui passar não sei aonde e fiquei super doente. Quando eu olhei o mapa de São Paulo, ela estava com uma questão lá na casa de saúde. E aí eu te pergunto, Cris, fiquei com uma dúvida. Existe então, vamos dizer, o mapa astral da cidade, do país? Também? Isso também, sim. Porque assim, de alguma forma, vamos supor, olha, você chega para mim, olha, Matheus, para você dar uma guinada na sua vida, você precisa ir para Curitiba. Sim, para viver, né? Você vamos supor. E, então, de alguma forma... Chama astrocartografia, isso.
Pode continuar. É isso que eu queria entender. Então existe um entrelaçamento entre o seu mapa, a interpretação que você tem sobre o meu mapa e sobre a cidade, o país, enfim, Também. Tem. o bairro, sei lá. Eu já fiz curso sobre isso há muitos anos e não me aprofundei, não sei te dizer. Cada área deve ter uma profundidade. Mas você pega o mapa da pessoa e vê onde estão as linhas, o mapa da cidade, por exemplo, e vê onde estão as linhas planetárias em cima daquele mapa e você vai ver como é que vive. No meu programa de astrologia, eu faço isso também para a pessoa. Onde que fica melhor? Eu quero viajar para encontrar um amor. Aí a gente vai ver onde a linha de Vênus do mapa da pessoa está passando no mundo. Olha que interessante. E é incrível, viu? É muito interessante, você conta alguns exemplos, né? Você vê que as pessoas elas estão sempre buscando no externo, assim, como se aquilo fosse resolver a vida dela, né? O que eu tiro, pelo menos, de muitas formas que eu venho aprendendo aqui, né? Tanto de religiões como formas de autoconhecimento mesmo, é que realmente elas funcionam para você se conhecer melhor, né? Não para... Claro que você se conhecendo melhor, sua vida se transforma, né? Mas utilizar isso como o fim e não o meio, que acaba dando uma desvirtuada, podemos dizer assim. Sabe por quê? Né? Porque as pessoas, elas querem a solução. Né? Então, por isso que elas procuram, de repente, assim, sem nada contra. Claro, mas claro. É por isso que elas vão procurar, por exemplo, uma mãe de santo. Eu quero resolver isso, fazer um trabalho para isso acontecer, né? Porque elas querem aquilo resolvido, que elas não tenham o trabalho, né? Tem gente que não quer nem ir no lugar lá para fazer o trabalho. Eu trabalho bastante com a mesa radiônica, que são os gráficos e o pêndulo. Então, a gente faz os pedidos, né? Quando a pessoa está... Mas eu gosto muito da mesa radiônica porque ela é alinhada mais com uma energia física, cósmica. Então, se é para acontecer... Se aquela energia está alinhada com o que você quer. Se ela está alinhada. Então, se não for, também não vai acontecer, né? Então... Pelo menos naquele momento não está proporcionando isso. Interessante. É como se esse pêndulo estivesse, entre muitas aspas, conversando com Deus ali, com a energia ali sutil, se aquilo está reverberando... na sua intenção, vamos dizer assim. Que legal. Funciona muito, mas é porque geralmente a pessoa, às vezes, ela está com aquela ambição, com aquele desejo, porque ela já está sentindo que aquilo vai fazer parte da vida dela. Aí se alinha, né? É diferente. Que legal, Cris. Ô, Cris, eu queria entender agora um pouco, na astrologia, você está falando muito das casas, né? Dessas coisas. Quando você vai ver um mapa, vamos supor, você vai ver meu mapa aqui. Quais são como que funciona isso? Tem os planetas, tem as casas, tem o momento que você nasceu. Eu imagino que assim, é uma mistura de fatores que dá essa individualidade, que é o Matheus, que é a Cris, que é quem for. Como muito complexo. Eu imagino. É muito complexo. Então tem gente que adora, que acha legal, quer estudar astrologia. Eu sempre dei aula. Então, o que eles fazem? Eles acham que estudou um pouquinho o básico e vai resolver. Mas não é. É muito complexo porque você vai ter... Cada signo tem um planeta que rege o signo. Que seria o momento que você nasce? Não. Você é do signo de Gêmeos. Quem rege o signo de Gêmeos é o planeta Mercúrio. Sempre. Quem rege Áries é Marte, quem rege Touro é Vênus. Mas no caso, sim, vamos dizer, eu nasci em fevereiro, eu sou de Aquários. O seu regente é Urano. Então é no momento que você nasce, não é o ascendente? Não, é o Sol. Tá, é o Sol. Tá? Chama Sol. Chama Sol assim, tipo, é onde está o Sol, em que signo ele está. Certo. A gente fala, mas o meu está na mudança. Não importa, se ele tiver 29 e 59 de Capricórnio, você vai ser Capricórnio, não Aquário. Tá? Certo. Então, eu já me perdi. O que era? Como que esses... você falou desses signos relacionando com os planetas, né? Então, cada signo, ele tem um planeta regente, tá? Cada casa, são 12 signos, são 12 casas. Então, são 12 áreas da vida. Para cada signo tem 12... Então, só que aí, dependendo do ascendente, que vai ser a hora que você nasceu, vai estar dizendo como você é na casa 1, como você se expressa,
Tá? Na casa 2, como você lida com seus valores, sejam eles morais ou materiais. Na casa 3, vai falar como você se comunica, como você entende o mundo. Na casa 4, vai falar como era a sua família, como vai ser sua família. Casa 5, a sua autoexpressão, o seu lado de lazer, romances. Casa 6, o seu trabalho dia a dia, saúde. Cada casa, então aborda tudo. E vamos dizer que assim, você nasceu nesse horário, então tá nesse ângulo aqui, que você muda um pouco o ângulo, pode mudar, aliás, muda todas as casas, essas características suas nesse mundo. Nesse mundo, então você vai, cada casa astrológica, ela tem analogia com um signo, que a gente começa falando de Áries, é o primeiro, né? E vai na ordem. Então, a casa 1, ela tem muito a ver com o signo de Áries. E assim por diante. Então, já é difícil, porque quando você vai interpretar, você tem que ir misturando tudo, né? Imagina. E aí, depois, a gente tem assim, eu gosto de falar que o Sol, ele é o modelo de um carro. E o ascendente é o motorista. Interessante. Porque o ascendente vai te conduzir. Tem gente que, aqui no Brasil, inventaram uma história que depois dos 30, a gente vira o ascendente. Você já ouviu isso? Não. Até a expressão era assim, a gente vira o ascendente. Mas, na verdade, eu falo que isso não tem sentido nenhum. E astrólogos que eu conheço fora do Brasil, eles dão risada disso, né? Se você tiver que ser mais algum deles com a idade, seria o Sol, porque quando nós somos mais jovens, nós somos muito mais impulsivos, que é o ascendente. E quando você vai se conhecendo, tudo você vai se tornando, você vai ficando consciente que é o Sol. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que esse exemplo, né, essa imagem de que o Sol é o carro e o ascendente é o motorista, ela explica tudo. Que você não existe carro, não adianta ter carro se não tiver motorista e vice-versa. Uma ótima analogia, né? Então o Sol é a sua essência. E o ascendente é como você vai conduzir a sua vida de acordo com todas as casas. Aí, para você realizar o Sol, porque você tem que se realizar. O Aquário tem que ser o melhor do signo de Aquário, né? Você me traz uma reflexão, vê se faz sentido. Essa marca desse carro, né, trazendo para essa analogia, você não controla, né? Ele, vamos dizer, é um Fusca, é um Fusca que é muito antigo, o motor tá capenga, vamos dizer assim. Você não consegue deixar o Fusca, só se você turbinar, claro, você não consegue fazer o Fusca andar a 300 km por hora. Mas você, enquanto o motorista daquele Fusca, você consegue fazer ele... você ir na máxima potência daquele carro. Isso. Você tem essa escolha, assim, é mais modelável, podemos dizer assim. Agora, também, como tem todo complexo, tem muitas nuances, você pode ter um Sol em Touro, como eu falei, o Touro é um signo que ele vai devagar e sempre. Então, não dá para esperar que um taurino seja rápido, tome uma decisão impulsiva. Porém, ele pode ter vários planetas no signo de Áries. Aí ele vai ser um taurino muito mais agitado, muito mais rápido do que um taurino com ascendente Escorpião, sabe? Então, tudo isso muda. E quando eu falei que cada signo tem um planeta regente, aí a gente também vai ver onde vai estar o regente do Sol. O regente do Sol em Aquário é Urano. Então, quando você nasceu, em que signo vai estar Urano e que casa? E olha só como a astrologia também nos mostra. A gente pode falar que o signo é como se fosse um plano espiritual mesmo. E a casa é o plano terrestre. Ou seja, o signo ele vai falar como você é. E a casa, como você atua na prática. E quando você está falando... A casa, então, no caso, é o planeta? Agora não, me confundi. Não, o plano terrestre. Então, você vai ver um planeta, quando você vai analisar como é esse aquariano, você vai ver onde vai estar o planeta regente daquele signo, em que signo, e a pessoa tem muita característica desse signo também. E essas 12 casas, faz sentido, né? Porque essas 12 casas, essas áreas diferentes da sua vida... É como que você realmente está atuando ali, né? Se você é uma pessoa mais comunicativa, se você é uma pessoa mais introspectiva, aquelas casas estão dizendo, né? Estão dizendo. Então, por exemplo, uma casa 6, o trabalho. Você pega uma pessoa que tem Aquário na 6, que é um signo de liberdade, ou que tem Urano,
você sabe que aquela pessoa não vai se dar bem se ela ficar num escritório trabalhando todo dia igual. Não consegue. Aí você já pega uma pessoa que tem o Sol na casa 6, tem o Mercúrio ali, ela já gosta, a Vênus, ela já gosta da rotina. Cada casa é um planeta que Cada casa é um... porque em cada casa tem um signo. E aí aquele planeta que... São 12 casas, 12 planetas. Isso. Dentro desse São 10 planetas, porque a gente não tem um planeta para cada signo. Vênus e Mercúrio regem 2 signos. Tem alguma explicação? Ou... Não, porque não se descobriu ainda outras regências. Mas de alguma forma ele influencia ali. O que fez definir cada casa é a posição... a posição do ascendente, mapa. Essa posição do mapa fez ver que assim, olha, o Saturno está regendo esse aqui, o Urano está regendo... Então, se você tiver um ascendente, vamos dar um exemplo que eu não dei ainda, Virgem, tá? Então, o regente do ascendente é Mercúrio, tá? Aí você vai ver que condição está esse Mercúrio, se é legal, porque é muita coisa. Na astrologia, então, cada planeta está bem ou não está bem num determinado signo. O que quer dizer estar bem ou não? Se um planeta está no signo que ele rege, é como se você estivesse em casa. Você está à vontade para fazer o que você quer fazer. E quando ele está no signo oposto, ele é chamado de posição de exílio mesmo. Você está no signo que você não está à vontade. Então, se você tem um planeta em exílio, aquele planeta ele não vai funcionar no seu mapa com todo o potencial que ele tem, do que se ele tivesse domiciliado. Entendi. É tanta coisa, são tantas as emoções. E Cris, quando você vai ler esse mapa, além, claro, né, da data, do horário, né, que eu acho que o horário é uma das coisas principais. Tem algumas perguntas chaves para você analisar esse mapa? Ou a partir do momento que você já sabe o lugar que ela nasceu, o horário, você já tem mais ou menos a base, assim? Ou tem... Bom, não, então, se a pessoa vem fazer a consulta com certeza daquele horário, eu só vou começar a consulta. A única pergunta que eu geralmente faço é por que ela quis fazer o mapa. Porque às vezes você vai falar do mapa e a pessoa só quer saber de uma coisa. Aí ela não tem nem paciência de ficar ouvindo, né? Mas tem pessoas que não têm certeza do horário. Aí a gente faz uma coisa que chama retificação horária. E a gente faz a partir de... acontecimentos importantes da vida da pessoa. Então, é assim, se eu falo, o que aconteceu quando você tinha 3 anos? Você mudou de casa? A pessoa fala, não, foi com 4. Isso já vai me dando o horário que ela nasceu, a maior certeza. Porque a gente faz, uma técnica que a gente usa de um negócio chamado progressão, que a gente vai... É progressão simbólica, a gente simbolicamente vai imaginando que o ascendente vai andando, então você consegue chegar numa precisão. Não, e eu fico pensando aqui também, Cris, assim, o horário que ela nasceu. O horário, eu acho que assim, dá para ser bem exato. Mas os minutos pode ser muito relativo, né? Porque o que é o horário que ela nasceu? É o horário que você corta o cordão umbilical? O momento que tá no colo da mãe? Existe alguma... Eu entendo que é o momento que a criança sai da mãe, né? Então, mas esse horário, assim, primeiro, né? Ele pode ter uma questão assim de minutos que não sei se vai mudar tanto, né? Imagino. Essa questão de minutos, você analisar, não, foi o momento que cortou o cordão, o momento que botou no colo. Isso aí pode mudar muita coisa, né? E ainda tem uma outra, não sei se faz sentido, é assim, a gente que está conversando sobre esses assuntos e tal, pra gente faz, especialmente para você, faz muito... É muito importante saber isso. Mas será que para uma enfermeira, com todo o respeito, não é criticando? Eu entendo, Será que para ela faz diferença se ela anotou... que ela olha no relógio. Se é 10 horas ou 10h20, 10h10, né? Então, outro dia, uma moça me perguntou, ela ia marcar o mapa, ela falou, olha, eu tenho um horário de 10 e... Minha mãe fala que foi 10h30 e na certidão está 11h30. Em quem que você acha que é mais confiável? Eu falei, na mãe. Porque tem mães... que não lembram a hora que filho nasceu. Eu acho incrível, mas mesmo que tenha um filho, a mãe não lembra mesmo, né? Então... Mas você fala isso como astróloga, né? Mas eu lembro, eu nem fazia astrologia. Não. Ah, tá, entendi. Não, porque eu falo assim, pra você isso é uma coisa importante, às vezes pra pessoa, né? Nada, não, aí eu me lembro bem, por exemplo, meu filho nasceu 7h30 da noite, eu lembro exatamente isso. Então, tem gente que não lembra, que não tem noção.
Agora, se a certidão, quem disse que a pessoa que foi registrar no cartório falou certo? Né? Exato. Então, geralmente tem o horário no hospital, aí beleza, né? Mas tem que ser, se a mãe lembra que foi naquela hora, é mais confiável, eu acho, né? Eu fico imaginando assim, né? Vamos supor, se você já fosse astrólogo e nasceu o seu filho, você já tava ali, ó. Olha, tinha que estar no celular. 18h29, 30 segundos. Né? A minha neta nasceu assim. Eles ficaram vendo, na véspera a gente ficou olhando os mapas, porque ela podia nascer dia 22 ou 23. E aí a gente vai vendo quando que seria melhor disso, que a Nora tinha que marcar a cesárea. E aí, então, resolvemos que ia ser, eles resolveram, resolvemos não, eles, que ia ser logo cedinho no dia 22. Então, o meu filho olhou exatamente, ele já tinha estudado astrologia comigo, ele valorizava bastante. Então, ela nasceu 6h28. É assim, nesse minutinho certinho. Legal, porque ele já via isso como algo importante, então já estava um pouco ligeiro com isso, né? E você me trouxe uma reflexão no começo ali que eu achei bem legal, que assim, né? Se vai nascer natural, cesárea, imagino que isso, questão de tempo, muda muito, muito, né? O tempo que vai ter o parto daquela criança, né? E isso vai, entre muitas aspas, vai mudar, vai dizer sobre toda a característica daquele ser em poucos instantes, né? Uma amiga, uma vez, há muitos anos já, ela ia ter a filha, que ela demorou para ficar grávida e tal. Aí ela me disse, olha, vai nascer a partir do dia 30, mas deve ser lá para o dia 7 de julho, vamos dizer. E quando eu fui ver as datas, eu falei, olha, o dia bom é dia 30, os outros dias não são tão bons. Pois não é que a menina nasceu naturalmente, né? Deu o sinal, pelo menos teve que nascer, não sei se depois operou, não me lembro, no dia 30. Então, quando tem que ser... por isso que eu falo, não dá para não é ser fatalista isso, mas tem uma ordem do destino, sei lá, né? Não, existe uma ordem energética e cósmica ali que vai guiar tudo, né? Você está hoje trabalhando com astrologia budista, em algum sentido tem, você não se conectou com o budismo e com a astrologia pelo simples acaso. Podem ter pessoas que acreditam nisso, tudo bem, mas quando você vive isso... Você sente que, de alguma forma, era para ser daquela maneira, né? Então, eu nem buscava o budismo. Aí, através da astrologia, eu conheci a mãe do Lama Michel, que é o nosso Lama brasileiro, tudo. E aí que ela me convidou para ir lá, tudo. E fui entrando no budismo. Só que, logo 2 anos depois que eu estava lá, porque eu estou desde 2004... Então, em 2006... No budismo? No budismo. Legal. Eu fui fazer uma viagem para o Tibete com os lamas. E eu fiz a viagem o tempo todo com uma amiga nossa que já estava lá desde nos anos 1990. E eu dormia com ela, né? A gente dividia o quarto. E ela dizia assim para mim, olha, você é mais budista do que qualquer um que está aqui há 20 anos. Então, você vê que... eu me encontrei, vamos dizer. O budismo veio trazer sentido ao meu jeito de ser, né? Outras pessoas não, acham que é bacana o budismo, então vai lá e acaba não aprendendo o que a gente tem que aprender lá, né? Com as práticas, com a filosofia. Só um minutinho, Cris, eu não sei se caiu alguma coisa aqui. Wendel, tá tudo ok? Tá. Tem mais água. Caiu. Aí esse negócio que caiu. Me dá um minutinho. Olha como eu bebo água. Pronto, você vê. Tá ligado em tudo. Então, também, né? Às vezes acontece algumas coisinhas. Qualquer coisa me avisa aqui, tá, Wendel? Me liga aqui. Onde a gente estava? Estava falando do budismo, né? Que aí então, na verdade, eu me encontrei. O budismo vem de encontro ao meu jeito de ser. E ele somou, de alguma forma, o que você já estudava sobre astrologia? Também. Ele complementou? O budismo estuda astrologia, valoriza muito. Complementou, mas ele somou mais no meu jeito de ser.
na minha evolução, né? Ainda falta muito, mas olha, a minha Que vida humildade melhorou. você falar isso, né? Ah, mas a gente tem que ser consciente, né? É um pouco da frase socrática, né? Só sei que nada sei. Não, e depois também raiva, né? A gente... Tudo dá raiva, não é? Ai, caiu isso, caiu água no computador. A gente fica com raiva. São coisas que são naturais, né, do humano. Não dá, a gente é difícil de superar essas coisinhas. E é por isso que a gente busca essas formas, né? A astrologia, o budismo, sei lá, o cristianismo, o que for, para buscar pra gente se conhecer aqui nesse mundo e poder evoluir, né? Que é só reconhecendo que a gente não é perfeito e que a gente tem muitas falhas que a gente consegue, né? Evoluir. Porque assim, se, vamos supor, você fosse perfeita, você não estaria buscando astrologia, você não estaria buscando formas, né? E muitas vezes eu imagino, aqui tentando trazer uma reflexão, às vezes que as pessoas não buscam filosofia, religião, algumas formas de autoconhecimento por acharem que já são perfeitas, né? Porque donas da verdade, né? Porque para a gente entrar nisso, a gente tem que se reconhecer, né? Primeiro, ter esse reconhecimento que somos seres com muitas falhas. Não somos perfeitos, não pertence a esse mundo à perfeição. Ô Cris, voltando um pouco da astrologia, ainda acho que eu vou explorar um pouco essa relação com o budismo, mas eu queria ainda explorar um pouquinho mais a astrologia. Eu sei que existem várias formas, né? Assim, tem a astrologia védica, tem isso, tem aquilo. O que muda, assim, de uma forma? É a interpretação daquilo, dos astros? Ou isso tudo, hoje existe só uma forma? Não, muda. Por exemplo, na astrologia tibetana, na nossa astrologia ocidental, o Sol é muito importante, que é a nossa essência. Na tibetana, é a Lua. Porque o que o budismo tem como fundamento? A impermanência. E não tem nada mais impermanente do que a Lua. Olha só, então, a astrologia tibetana ela tem outros cálculos, outras maneiras de interpretar. A védica, ela é baseada no sideral, no mapa sideral, que a nossa é o outro, o sideral é assim, se você é aquário, o Sol vai estar lá no Capricórnio. Então, na astrologia sideral, muda a védica, a indiana. Você muda de signo, tanto no Sol como no ascendente. Porque é uma outra análise do céu, né? Sim, sim. Mas isso, de alguma forma, na essência, elas são próximas, né? Porque assim... Não, porque o significado, por exemplo, dos planetas, dos signos, é o mesmo. E o que diferencia, assim, tem alguma coisa primordial, assim, legal, a casa muda, em vez de ser Capricórnio vai ser Aquário, em vez de ser isso aqui, mas o que na essência muda, assim, dessa... O que eu estou entendendo é que, assim, essas formas diferentes são as formas de interpretação daquilo. Né? Porque no fim você vai ter uma interpretação, vai ser muito parecidos, vai dar no mesmo sentido, né? Entendi. A astrologia védica, ela é um quadradinho, ela é um retângulo, é feita de uma maneira diferente, não sei te contar. E, por exemplo, claro, eles não usam os transpessoais, os planetas transpessoais, eles usam até Saturno. Depois que se descobriu Urano, Netuno e Plutão, eles não usam esses planetas. Interessante você ver que, né, em diferentes religiões, diferentes momentos da história, eles estão olhando para o céu, né? Eu acho que esse é o que eu vejo de, não sei se essa palavra é certa, congruente, né? Que, desde os Vedas, né, do povo hindu, eles estão olhando para o céu e de alguma forma relacionando com as nossas atitudes. Aqui no Ocidente, todos de alguma forma estão vendo isso, né? Agora você vê que interessante, né? Mesmo na Índia, que faz essa astrologia védica, que é mais fatalista até, eu acho, né? E o que você quer dizer com fatalista? Assim, que não tem como você mudar, porque na ocidental tem como você fazer terapia, melhorar seu Marte, melhorar sua Vênus, né? Mas nas astrologias, na védica, indiana, aquilo ali e acabou. Mas tinha até uma novela, aquela Caminho das Índias, que a moça tinha que casar com uma bananeira porque era só o segundo casamento que ia dar certo. Tinha uma história assim. Então, eles também têm assim, as magias para melhorar.
né? Eles são mais concretos? Ou não sei se a palavra é concreto, mas assim, existe menos o livre-arbítrio. Isso, exatamente. Eu ia falar, eles são mais fatalistas, né? Existe menos o livre-arbítrio. Olha, você quer saber? O livre-arbítrio é bem pequenininho, eu acho. Eu acho, né? Já estou falando que eu acho. Eu não pensava assim, mas agora eu penso. É interessante, eu vou um pouco nessa sua linha também, né? Porque assim, dentro da matéria eu posso escolher se eu vou tomar água ou se eu vou tomar uma Coca-Cola, né? Claro que a gente consegue decidir isso, mas será que num sentido mais amplo... Se você está com sede, você vai buscar alguma coisa para beber. O que é, não é? É. Agora você vê, tem uma coisa que eu sempre dou de exemplo, por exemplo, um trânsito de Júpiter que vai beneficiar você. Eu falo, olha, você vai receber uma super proposta, vai melhorar a sua vida. Vamos dizer que é um Júpiter na casa do trabalho, né? Você vai receber uma proposta, vai pegar um super trabalho, tudo. Você pode recusar, aí está o livre-arbítrio. Eu já vi casos assim. A pessoa falava que estava procurando uma grande coisa, veio uma proposta assim, rara, e ela não aceitou. Aí você não vai culpar a astrologia, né? Nem o astrólogo. Não, eu fico refletindo sobre isso, Cris, que assim, você pode assim, ir atrás, vamos dizer, daquele emprego que você quer, você tem esse livre-arbítrio de ir atrás do seu emprego, de ir atrás de uma pessoa amada, de viver a vida, mas vamos dizer, num sentido mais espiritual, de em busca da sabedoria... será que a gente tem tanta, né? Eu acho que a gente tem que estar ligado, porque às vezes você está indo num caminho e tem outras coisas vindo ao seu encontro, que você não está nem pensando. E você fala, opa, está vindo isso, então eu devo dar atenção para esse lado. Dificilmente a gente faz isso. Então, acho que é importante numa consulta astrológica a gente mostrar isso. Olha, vai ter uma coisa diferente. Mas não posso nem imaginar. Daí a pouco a pessoa fala, olha, aquilo que você falou. Então acontece, mas você tem que estar aberto, né? São as oportunidades da vida, né? A vida vai te dando várias sinalizações daquilo, você não vai na primeira, na segunda, mas ela tá sempre te puxando para aquilo, né? Não no sentido que ela te controla, mas no sentido de que nós viemos aqui, eu pelo menos acredito nisso, né? Que a gente veio aqui com alguma missão, né? Não uma missão, olha, eu tenho que trabalhar com marketing. Mas num sentido mais bom, mas você né? Veio com o dom de comunicação. Exato. Aí, se o marketing for o veículo que vai fazer você usar isso bem e ajudar as pessoas, aí você está fazendo isso, né? Total. E a astrologia, de alguma forma, o que você está me dizendo é que ela te ajuda a ter melhores escolhas, né? Melhores escolhas no sentido da sua essência, né? Exato. E tem uma coisa, agora você falando isso do trabalho, tem a astrologia vocacional, que a gente tem as áreas do mapa também que tem a ver com o trabalho. Então, a casa 2, que tem a ver com seus dons e talentos, a casa 6, que tem a ver com o seu trabalho cotidiano, e a casa 10, que é a carreira em si, como você vai ser visto e reconhecido, né? Então, a gente faz uma astrologia vocacional também. Interessante. E, olha, isso aqui não tem nada a ver com você, ou isso tem. Ô, Cris, agora você tocou de novo no assunto das casas. Fiquei com uma dúvida agora, me veio agora. E como que veio esse lance de olhar essa casa é isso, essa casa é aquilo, existem essas 12 casas que simbolizam esse... De onde veio, existe alguma coisa, algo histórico que explica sobre cada casa? Mas a pessoa olhar e falar assim, não, isso aqui está falando que é seu trabalho, seu plano espiritual, financeiro... Não sei te responder isso. Eu fiquei com não lembro. Mas, enfim, aquelas casa a casa tem a analogia com aquele planeta. Então, se você fizer o mandala e dividir em 12 partes, você vai ter os 12 signos. E, como eu te falei, começa no Áries e vai na ordem. Então, sendo assim, a casa 2, ela tem analogia com o touro, a casa 4 com o câncer. Agora, não sei se eu entendi bem o que você falou. Como que isso foi colocado? Acho que dessa maneira, né? De acordo com a divisão dos 12 signos. E também, refletindo aqui, me parece que nós temos diferentes áreas da nossa vida, né? E de alguma forma se simbolizam para
para a gente poder nos compreender melhor, né? E para a gente se compreender melhor, existem várias áreas atuantes na nossa vida, né? Então, e às vezes você é super comunicativo quando está com amigos. E quando você está em casa, você é fechado, né? Porque cada setor te mostra de um jeito. Olha, interessante você falar isso, porque muitas vezes é isso, né? Às vezes a gente quer se identificar com aquilo, né? Eu sou comunicativo, logo eu tenho que me comunicar em tudo, né? Mas muitas vezes não é assim, né? Em alguns momentos você não. Em alguns momentos você é mais focado, ou você é mais introspectivo. De repente você é uma pessoa assim super comunicativa, mas na hora de falar na intimidade, falar de você, você não tem essa liberdade de expressão, né? A gente quer se identificar, né, com as coisas e acha que aquilo é concreto, né? E é por isso que eu acho legal conhecer a astrologia, porque você aprende que cada pessoa é de um jeito. Como eu te falei, você não vai esperar de um taurino que ele tenha atitudes repentinas. Você não vai esperar de um geminiano que ele não pense, que ele não fique lá, né, naquela coisa mental. Então, você não vai esperar de um câncer que ele não seja sentimental. Isso é básico, né? E aí você já sabe, você está com o canceriano aí, começou a chorar, já sei. Você não vai se incomodar, você já sabe que ele vai chorar, né? Que é uma tendência, né? Eu imagino que você tá, vamos lá, interpretando o mapa da pessoa, ela começa a falar, você fala, ih, vai acontecer isso, né? Você já começa a prever entre muitas aspas, né? Porque você já entende mais ou menos o comportamento, né? A gente vai percebendo numa consulta como a pessoa vai agindo. Tem gente em consulta que fala muito que a pessoa é tão ansiosa que é mais importante ela falar do que ouvir. Aí eu tenho até que falar, olha, deixa eu falar disso aqui, que é importante você saber. Senão a pessoa vai falar a consulta inteira, acabou e eu não falei, né? Aí você fala pra ela, obrigado pela consulta, viu? Mas é interessante você ver como esses signos, eles te regem, né? E assim, entrando nesses signos, assim, você consegue me falar um pouquinho sobre cada um no sentido bem sutil, assim, só para entender essas diferentes características? Aí eu já conheço um pouquinho do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Isso, então... O Áries, eu gosto de falar dos opostos, tá? Em vez de falar da Áries, Touro, Gêmeos, eu falo Áries, Libra, porque aí você tem uma percepção do oposto, que é um oposto complementar. São 12 signos e são 6 eixos, né? Então, o Áries, tudo começa nele. Por isso o Áries é mais egoísta, ele não tem paciência, ele é muito sincero, tem tudo isso. Aí o Libra, que é um signo oposto, o que ele tem? Ele já deixa que o outro comece. Ele pensa no outro, o Áries pensa nele. O Libra começa pensando no outro. Ele fica em cima do muro, porque ele não quer ser desagradável. O Áries fala o que ele quiser, dane-se o que você está pensando dele. Olha que interessante. E o Libra não, o Libra é aquele que vai fazer a diplomacia, o meio de campo. Então, ele não vai falar uma coisa, você pergunta, nem que você perguntar e ele não gostou, dificilmente ele vai falar, porque ele não vai querer desagradar. Né? Não quer dizer que ele seja falso, mas é que ele não vai falar algumas verdades, né? Vai pensar mais, é um signo de ar. Mas sentimental. Não é sentimento, porque é ar, é mente. Entendi. Mas ele tem a percepção mesmo de como se relacionar. E eu queria só tentando complementar uma pergunta. Normalmente, sim, vamos dizer, nos relacionamentos, seja de família, os opostos se atraem? Sim, sim. A gente sempre busca inconscientemente aquilo que a gente não tem, né? Isso é muito, a gente vê muito nos elementos. Quando a pessoa tem uma carência de um elemento, que é fogo, terra, ar e água, ela vai acabar se relacionando sempre com quem tem muito daquele elemento que ela não tem. Tá? Mas os opostos de signo se atraem, sim. Aí o touro... O oposto do touro é o escorpião. Então, o touro é um signo que ele vem... O Áries... começa, ele tem um impulso. O touro, ele vai dar forma, é ele que vai construir, ele vai tornar aquilo concreto. Por isso, o touro é um signo que gosta de conservar as coisas. Ele quer que as coisas durem para sempre. Ele é apegado, tá? Só por curiosidade, isso é de abril? Olha depois de 19 de abril. Já entendi algumas pessoas da minha família aqui. Aí, tá vendo? Você já me falou, já me veio essa pessoa, meu pai. Então. Já me veio assim, eu falei, puf. Olha como que é. E isso que eu falo sempre do touro. E o touro, ele é mais devagar, ele é tolerante, a gente fala que tem paciência, mas é assim, ele vai engolindo. De repente, também se ele tiver que explodir, eu falo que é que nem um boi bravo mesmo, né? O signo oposto é o escorpião. O escorpião é um signo que nasce com a ideia da morte. Ele sabe que a morte existe.
É muito comum a gente ver uma pessoa de escorpião, ascendente de escorpião, que quando nasceu, ou tinha morrido alguém da família, alguém que tocou ou a mãe tinha medo que essa criança morresse. Ele nasce impresso nele que a morte existe. Então, quando o escorpião sabe que tudo acaba, é o contrário do touro, olha. É muito difícil, às vezes, o escorpião mergulhar numa situação, que é uma questão dele, porque ele é intenso. Mas ele tem essa dificuldade porque ele sabe que as coisas não são impermanentes. Ele tem essa noção da impermanência. Isso é bom, né? Num certo sentido, né? É, mas aí o que acontece? Essa diferença entre eles, né? O touro é terra e o escorpião é água. Então, o escorpião sente tudo com muita intensidade, né? O touro não tem, é desprovido de sentimento. Não, claro que a pessoa vai ter sentimento, nós estamos falando assim. Claro. Então, o negócio do touro é realizar. E ele quer que o dure. O escorpião, ele é desconfiado, a gente fala muito de escorpião. Por quê? Porque ele sabe que tudo acaba. Né? Às vezes eu faço um mapa de gente de escorpião. Isso no momento que ele nasceu, a gente está falando tudo do sol. Mas tudo isso do sol, vira, né? vira o que a pessoa é, né? Então, o escorpião é desconfiado. Quando faz um mapa de escorpiano, você está falando... Eu acho que eu estou já falando as coisas difíceis, mas eu sou muito positiva no sentido assim, eu acho que o mapa tem que ser para o futuro, é de orientação. Então, eu não vou ficar falando tragédia, aconteceu isso, vou fazer uma... Então, chega uma hora... que eu já achei, que eu já falei até das dificuldades, o cara do escorpião fala assim, mas não tem nada de ruim, porque ele está sempre esperando uma desgraça, sabe? E não só o futuro, mas assim, que a pessoa possa absorver aquilo e a partir do que ela entende dela, continuar a vida dela e sabe assim, eu posso melhorar nisso, isso aqui eu posso... ou tipo, estou sempre esperando que venha alguma coisa ruim. Não, tem que mudar isso, a vida não precisa ser assim. E até porque o ruim ou bom é muito relativo, Exato, né? Aí você está julgando se é bom ou ruim. Às vezes uma coisa que você chorou porque achou horrível, no dia seguinte você entendeu que foi o melhor porque... foi a maneira de acontecer outra coisa melhor. É fato isso na vida. A gente vive num mundo da dualidade, né? Que às vezes, sei lá, morreu um ente querido. Não fala que é legal, lógico que não. Mas de alguma forma, aquilo te ajudou a ser, vamos dizer, mais independente, a entender que a vida é menos perene, né? Que ela vai acabar, né? Então, te fazer você evoluir, né? Exato. Os gêmeos e o sagitário. Os gêmeos é aquele carinha que ele gosta da conversa rapidinha. Então ele rege os meios de comunicação, marketing, jornal, periódicos, né? Que é aquela coisa bem... Hoje em dia não é nem isso. Hoje em dia é o WhatsApp, né? O Instagram. E aí... O Sagitário, ele já é aquele cara que ele se aprofunda. A gente fala que os gêmeos são os estudos até o terceiro colegial, que agora tem outro nome, né? Mas o Sagitário já é o estudo superior, depois as especializações, ele vai se aprofundar em alguma coisa. Tá? Então essas são as diferenças. Eu falo que os gêmeos está pegado nas folhinhas das árvores. O Sagitário ele vê a floresta, mas ele não vê as árvores. Os gêmeos é de que data? Os gêmeos é de mais ou menos 21 de maio, acabamos de entrar, até 21 de junho. Tá relacionando aqui algumas pessoas. Isso, a gente vai, né? Tá certo. E aí a gente tem o Câncer e o Capricórnio. O Câncer é todo sentimento, é regido pela Lua, é o signo mais maternal que tem, seja homem ou mulher. É o signo que cuida de todo mundo, que acolhe. Eu falo que Câncer às vezes quer mais poder dar do que receber, né? É mais prazeroso para ele. E aí o Capricórnio já é um signo prático e que é frio, vamos dizer, de sentimentos. São completamente diferentes. O Capricórnio, em compensação, é assim. O Capricórnio é como um pai, ele cuida de tudo, é um super protetor. Mas ele vai mostrar o afeto para você naquilo que você precisa. Direto. Na coisa prática. No seu aniversário você quer um estúdio pronto, aí o seu pai é de Capricórnio, ele vai lá te presentear com um estúdio, né? E o Câncer não, ele vai te dar mimos, entendeu? Porque ele quer agradar, vai fazer a festinha, cheio de coraçãozinho. E o Leão é o Sol,
próprio regente. Então, ele é um cara autocentrado, mas ele é um cara que tem autoridade. Que o Áries, que a gente falou lá atrás, o Áries, ele é mais autoritário. Ele quer mandar, ele quer ser o número 1. O Leão, ele já tem autoridade em si, é o rei, né? E o Aquário tem o Sol em exílio, porque o signo oposto, o Leão, se o Sol... Lembra que eu estava falando que tem planetas bons nos signos ou não? Quando o Sol está em Leão, quando ele está no Aquário, no oposto, a gente fala que ele está em exílio. Então, o aquariano ele tem carência dessa coisa dele se autocentrar. Tá? Ele faz assim, ele é para todo mundo. O negócio do Aquário é o grupo. Na hora que ele tem que estar ali no palco... Ele, né, é um exercício o aquariano estar aí entrevistando, aparecendo, mostrando o que pensa. Precisa fazer isso, né? Mas o aquariano não tem aqui essa coisa do ego forte que os outros signos de fogo têm. O Áries, o Leão, até o Sagitário, né? É meio que o que é meu é de todo mundo. Então aí o aquariano precisa tomar mais posse das coisas. Assim como no Virgem e o Peixes. O Virgem é todo detalhista, tem que ser tudo prático, tem que tudo ter uma finalidade. Para que serve? O Peixes não tem nada disso. O Peixes é o que sonha, tudo é possível, né? Tem até aquelas piadinhas, como um atravessa a rua, como um troca lâmpada. Aí quando chega no Peixes ele fala, que lâmpada? Ele nem está vendo nada, ele está totalmente fora da realidade. Enquanto o Virgem é o excesso de realismo também, né? Peixes é de quando? Peixes é 18 de fevereiro a 21 de março. Interessante. Chegou ao fim disso? Cheguei. Você me trouxe umas ideias interessantes, né? Porque o que eu tiro disso? Você me corrija se eu estiver errado, tá? Que nós viemos aqui ao mundo com algumas características latentes, que a gente pode se aproveitar delas para ampliar, e outras características que precisam ser melhoradas. Ou seja, a pessoa é muito comunicativa. Cara, se ela for comunicativa demais, isso pode atrapalhar ela na vida dela. Se ela for de menos, isso também... Precisa ter esse equilíbrio. A pessoa que ela é mais introspectiva, ela não precisa ser comunicativa demais, porque não faz parte da essência dela. Mas ela ser totalmente introspectiva pode atrapalhar ela na vida dela. Se ela for muito tímida, né? E aí eu fico vendo que são vários pontos da vida, né? Não é só a questão da comunicação, a questão como ela reage às emoções dela. Tem pessoas que vão reagir de maneira mais racional, mais prática. Mas se a pessoa for totalmente racional em um mundo que a gente sabe que tem esse plano espiritual, pode de alguma forma atrapalhar as causas e efeitos que acontecem na vida dela. E ela não permite nem que as coisas aconteçam naturalmente. Mas você quer ver uma coisa que você estava falando? Por exemplo, mesmo do Aquário, né? Mercúrio, que é o planeta da comunicação, quando ele está em Aquário, a gente fala que ele está numa ótima posição, a gente chama de exaltado. Por quê? É a mente, né? E o Aquário, que é a supermente, é o futuro, a mente aberta. Então, a pessoa tem um Mercúrio em Aquário, ela é super inteligente, ok. Mas às vezes, quando ela vai falar daquilo que ela está pensando, ela fala de um jeito tão assim... mas que o outro nem entende. Tem tudo isso. Às vezes até um planeta que está numa super condição boa, como você disse, às vezes ele está exagerado e aí ele precisa encontrar um pouquinho menos. Raciocina menos e fala mais, né? O mapa astral, então, ele está fazendo, como você falou, um raio-x espiritual? Como que foi? O raio-x da alma. O raio-x da alma. Isso é muito interessante, né? Porque... ele está falando, entre muitas aspas, aqui trazendo para um lado mais concreto, suas qualidades e não qualidades, coisas que você tem que trabalhar, coisas que você... Claro, tudo tem que ter um equilíbrio, mas coisas que você pode explorar mais, que você tem aquela coisa latente, né? Se a pessoa tem aquela coisa mais latente de estar focada em algo, ela não vai ser, sei lá, um palestrante. Ela consegue explorar, mas esse é o lado da reflexão, né, dos estudos. Isso reflete no trabalho, isso reflete nas relações pessoais, isso reflete na sua ação, né, em como você anda, né? E você usou uma expressão agora há pouco, latente, né? Eu uso isso para falar de uma determinada casa do mapa, que é a casa 12, que ela é bem misteriosa. É a casa antes da gente nascer, que a casa 1 começa, a casa 12 é onde acaba. E ali, quando você tem alguns planetas... Só um parênteses, desculpa. Quando você fala começa e acaba, o que você quer dizer com isso? Tudo começa na casa 1.
Aí são as 12, a última é a 12. Só que a gente fala que a casa 12, se você tiver planetas ali, é como se fosse assim, quando a gente está no útero. Nós estamos prontinhos para nascer, tudo formadinho. Hoje em dia você faz o ultrassom, vê a carinha mesmo que o bebê vai nascer, né? Então, tá ali pronto, mas ainda não nasceu. Então, às vezes a gente tem, eu chamo isso de energia latente, que às vezes você tem um planeta ali muito forte naquela área, mas você não tem consciência dele. É uma coisa a ser muito trabalhada também. Nossa. É. E, ô Cris, você estava falando aqui dos elementos, do fogo, da água. Todos nós temos esses elementos, mas de alguma forma cada elemento vai ser mais latente também, é isso? Ou não? Ou eles estão agindo de forma... Eles estão agindo. Então, você vai ser muito a característica daquele elemento que você tem mais. E geralmente a gente tem bastante de um e quase nada ou nada de algum. Ou não, é mais difícil você encontrar um mapa que os elementos estejam mais equilibrados, mas então você precisa assim, fazer um exercício para trazer aquele elemento para você. Por exemplo, falta fogo, aí você não vai fazer assim um exercício, mas você pode deixar o elemento, acender vela, né? A gente usa tanto velinhas aromáticas, deixar esse elemento na sua vida para ir te equilibrando. Quem não tem água, aí vai fazer exercício na água. E como eles simbolizam? Porque assim, o que eu fico imaginando assim, o ar e a terra é mais fácil de você trazer, vamos dizer, pro visual, né? Que o ar você tá mais aéreo, tá mais na mente, né? A terra você tá mais fincado aqui, né? Na terra. É a prática. A água e o fogo... A água é a emoção, são os sentimentos, é o lado emocional mesmo. Então, sabe aquela pessoa que acontece uma coisa, em vez de ela raciocinar, ela já vai todo pro emocional, ela quer analisar, foi só para mim, ou então faz um drama, são... Mas a água e o ar, de alguma forma, eles se conectam nisso, né? Porque o ar tem esse lance das emoções também, ou não? É mais estar na mente? Na mente. O ar não tem nada de emoção. Ele é racional. O ar o fogo é impulso, o ar é racional, a terra é a praticidade e a água faltou. É a emoção pura. Água, fogo, Então, assim, o que você me traz, assim, eles não são bons nem ruins. Não. Né? Eles... Nada é bom nem ruim. Nenhum signo é melhor que o outro. Quando alguém me pergunta qual que é o melhor signo, eu falo, depende para quem. Porque depende da compatibilidade com você, né? E assim, e mesmo assim, pra quê? Você não tem esse poder de escolha, porque, mais uma vez, a gente volta ao assunto, você não é Deus, né? O que me traz é que esses elementos, assim, você pode ter mais tendência a ter atitudes voltadas à sua emoção. Ou seja, você não usa tanto a razão. Ou seja, eu sou um signo, sei lá, muito forte na água, por um lado, eu entendo que eu preciso trabalhar mais essa parte racional. O fogo tem esse poder da transformação, de iluminar, né? Mas ele também pode queimar demais, né? Isso, agir sem pensar. Agir sem pensar. A terra mesmo, né? A água também você pode agir sem pensar. Porque às vezes, por exemplo, você recebe um e-mail que você não gosta, você tem uma coisa de água, você já vai estar lá respondendo, porque vem o emocional, você já sente aquilo, não sei o quê. Enquanto que se você não responder amanhã, você vai pensar, você já vai ter uma compreensão diferente daquilo, né? Então, tanto o fogo como a água, eles são mais de se jogar sem pensar, né? Eu acho muito interessante, né? Você vê o simbolismo de todos esses elementos, né? Eles podem te jogar tanto para um lado quanto para o outro, né? É igual você, vamos dizer, você é introspectivo. Você pode ser total introspectivo e não ter mais relação com o mundo, como você pode ser uma pessoa introspectiva, que você tem uma relação com o mundo, mas você consegue ter uma análise sobre todo aquele ambiente, ou seja, você soube utilizar aquilo a seu favor, Super né? bacana isso, Legal, né? Tem gente que tem muitos planetas só no lado de baixo, que a gente fala no hemisfério sul do mapa. Essas são mais introspectivas, no sentido de se relacionar menos com o mundo, tirar as conclusões, as impressões dentro do que ela sente e pensa, e não de ver exemplos, coisas assim, para poder equilibrar, né? Eu acho muito interessante, porque assim, a gente está falando assim, da astrologia dos astros, né? Que no final esses astros estão falando sobre como a gente funciona, né? E como a gente age. Você falou no começo que os astros estão dizendo algo da nossa mente, alguma coisa assim, não lembro.
Que nada mais é que essa observação da natureza. E que eles estão dentro da gente, né? Esse significado. É uma coisa que... É isso, é a simbologia deles que está dentro do que a gente é, né? Como se dentro de nós tivessem todos esses planetas, todo esse universo. É o macrocosmos interagindo com o microcosmos. É muito interessante, porque é esse mapa dentro da gente. A gente entendendo esse mapa, a gente consegue estar mais próximo da sabedoria, né? De ser pessoas mais virtuosas, pessoas que... A gente tem a ferramenta para ser, né? Exatamente. Pode ser levado para um outro caminho, mas tendo essa consciência, né, te joga mais para esse estado. Né? Eu acho que é tão importante na vida da gente é ter consciência. Porque quando você está consciente de uma coisa, você consegue se moldar, né? Me falta a palavra, quero dizer assim, não é policiar, mas você tem um controle de tipo, não vou fazer, eu sei que eu sou ansiosa, eu vou falar na frente dele. Então você já sabe, você dá mais espaço para o outro falar, tudo isso. No momento que você está consciente, tudo melhora, né? Duro é ficar inconsciente sempre. E duro também, não... É estar sempre consciente, né? Duro no sentido que é difícil, né? É difícil. Mas, como eu falo, as reações nem sempre são conscientes. As reações vêm, né? Mas aí com essas ferramentas a gente consegue, né? E ô Cris, tentando trazer um paralelo aqui, né? Não sei se existe uma treta nisso, mas entre astrologia e astronomia. Existe uma complementariedade entre elas? Não. Existe uma briga? Como que funciona isso, né? Eu imagino assim, pelo que você me contou da astrologia, imagina assim, uma estuda a parte simplesmente racional, que é importante, claro, que é a astronomia, estuda os astros como os astros, não a relação dele com o ser humano, e a astrologia, ela estuda mais essa questão mais sutil, assim, né? Isso. Como eles se complementam? Então, na verdade, a astrologia se baseia na astronomia. A gente se baseia totalmente, por exemplo, nas efemérides, que é a posição dos planetas em signos. Então, direto, a gente tem o livro, eu tenho um livro de efemérides que vai do ano 2000 até 2050. Né? Quando eu comprei aquele livro, nossa, até 2050, olha, já estamos na metade, né? Isso tudo é astronomia. Só que a astronomia, vamos dizer, é uma ciência muito mais cartesiana, né? Porque é tudo certinho, calculado. Na astrologia, claro, você tem que fazer os cálculos para fazer o mapa. Mas a astrologia não é uma ciência cartesiana, porque cada um é um, você não tem essa repetição para você provar, né? Então, agora, eles são assim, a astronomia é legal. Agora, os astrônomos, alguns até gostam de astrologia, mas em geral eles não gostam, não. Eles são avessos à astrologia, eles acham que é uma viagem, porque eles são muito racionais, né? No sentido da ciência em si, ela, vamos dizer, valida a astronomia e não a astrologia? Não, ela valida a astrologia também? Não. É meio... Como é cartesiana, eles vão para um lado que é o que é comprovado, então. Isso. E, assim, o que eu reflito disso é que a astrologia, ela está falando sobre autoconhecimento, né? A astronomia, ela não está falando sobre autoconhecimento, né? Ela está falando sobre corpos celestes, né? Tudo o que acontece, né? E eles... você falou que os astrônomos, alguns, de alguma maneira, pegam a astrologia para eles, assim. E isso se soma de um lado tanto para o outro, então? Você, enquanto astróloga, se baseia um pouco na astronomia para poder conhecer mais sobre a pessoa e a si mesmo, e o astrônomo, ele usa a astrologia também para se conhecer ou não? Não, pode ser que sim. O astrônomo que vai estudar astrologia e ver que funciona, né? Porque eu falo, tem gente que fala, eu não acredito nisso. Eu digo, mas não se trata de acreditar, se trata de conhecer. Né? Tem um filósofo aí muito famoso, que sempre todo mundo fala. O dia que eu vi esse cara falando uma bobagem de astrologia, eu já bani ele e falei, esse aí não é sábio, né? Então, é só uma complementariedade, não acrescenta, não muda, né? Eu tenho a sensação de que a gente vive em um mundo que, assim, você precisa comprovar ipsis literis, né?
E a nossa vida, ela não é assim, né? Acontecem coisas que são muito loucas que, de alguma forma, elas precisaram acontecer pra gente evoluir, né? E aí vem, mais uma vez, não estou tirando o valor da ciência, eu acho que ela é importante, mas a gente não tem que explicar tudo da nossa vida, né? Não, tudo tem explicação, a né? Clarice Lispector já fala, né? Que a vida não tem explicação, né? Exato. Então, é uma coisa assim... Às vezes a gente não tem reações que não tem nada a ver, que a gente nunca pensou que fosse ter também. Tudo é um momento da gente, né? E aí, já que você não explica isso aqui é inválido, né? Imagina eu chegar, coisas que você vive na sua vida, coisas que são palpáveis. Porque assim, a gente quer explicar a ciência do que os outros dizem, importante, né? Mas a gente não quer entender também aquela ciência milenar que os egípcios traziam, da alquimia, né? Da gente... E todos usaram papas, né? Agora, sabe o que é interessante? É assim, você... o que não pode é uma coisa assim com a astrologia. Tem gente que tudo quer explicar pela astrologia, né? Então, eu fiz isso porque eu sou assim. Então, a gente fala que isso aí não vale. Então, eu sou teimosa, eu sou taurina, eu sou teimosa mesmo. Não, então você sabe que a sua tendência é ser teimosa, tem que treinar a flexibilidade, né? E é muito comum isso. Ou então você justificar as coisas pelos signos. Né? É mais ou menos você tentar se apegar em algo externo, aquilo que você se identifica com aquilo, logo tudo que você faz tem que ser condizente com aquilo, né? Você tira a responsabilidade. Eu sou assim, né? É aquela coisa. Você começa a falar um monte de merda. Mas eu sou assim, assim. Mais fácil, né? Mas é interessante porque eu acho que isso é muito cultural. Porque você vê que em inglês, por exemplo, tem uma expressão... por exemplo, eu aconteci de estar num acidente. Então, uma expressão assim em inglês, você sabe inglês? Um pouquinho. Né? Existe alguma coisa assim, I happen to be there. Aconteceu de eu estar lá, né? Em português, não. Eu sofri um acidente. Olha como a coisa é diferente. Eu sempre analisei muito isso. Que a própria cultura, talvez nós... A língua portuguesa, não sei desde a origem se tem uma coisa mais católica, o que tem, de você ser mais vítima sempre, né? Enquanto que até em outras culturas já tem essa coisa da responsabilidade ser na gente, né? É muito legal isso, né? A gente estava até conversando antes, né? Que essa ideia, né? O ser espiritual, né? Eu vejo pelo menos assim... Nós que, assim, eu não estudo astrologia, mas de alguma forma eu estudo coisas que me fazem me conhecer melhor, né? Que eu chamo de espiritualidade. Mas enfim, cada um chama de um jeito. Que assim, a espiritualidade traz mais responsabilidade, né, sobre os seus atos, né? As coisas que acontecem na sua vida, não é vida, céus, que a nossa cultura traz isso, né? Mas aquele lá fez isso, e não dizendo que, não entrando no assunto o que tá certo e o que tá errado, mas se você joga pro outro é muito mais fácil, né? Eu chegar e reclamar de você, Cris, mas você fez isso, eu fui uma vítima, você não tem mais argumento, acabou ali, né? Olha o que ele fez comigo, bom, você deixou, né? E a pessoa não faz isso, fala, olha o que ele fez comigo, aí vira... Trazer a responsabilidade é buscar mais a sua essência, né? Saber que aquilo não tem não é uma coisa só ao acaso, né? Se a gente trazer essa ideia de que tudo tem um porquê, e não no sentido, mais uma vez, água, eu botei água, num sentido mais micro, mas no sentido macro de coisas que acontecem na nossa vida, coisas que a gente... traz ali para a realidade, aquilo está dizendo sobre a gente, né? Coisas que a gente precisa trabalhar, e isso já conecta com a astrologia, né? Que ela já diz muitas vezes esses caminhos, né? Podem até apontar antecipadamente, né? E às vezes você vê um traço de personalidade ou até de um desvio de personalidade. Existem pessoas que, por exemplo, tudo acontece com elas e elas são sempre as vítimas, não é? Cada um de nós conhece alguém assim. Então, assim, alguém, né? Alguém. Mas então, agora tem aqueles que já têm assim uma personalidade narcisística, né? Vamos dizer. Aí aquela pessoa, ao outro se opôs a ela, pronto, já virou um motivo para ela brigar e ela é sempre a vítima. E aquilo se repete, você vê, essa pessoa é totalmente inconsciente, né? Nem se trata. E acaba a vida inteira repetindo o padrão, né? E igual a gente está falando do livre-arbítrio, né? Faz uma coisa,
sei lá, seja um relacionamento ou algum trabalho do chefe que fala aquilo, aí sai, vai para um outro, acontece a mesma coisa. Exato. Sai, vai para o outro, acontece a mesma coisa. Um amigo meu até estava me contando uma história que, assim, o cara em uma semana foi... O pneu dele estourou, sei lá, 5 vezes em uma semana, assim. Eu não sei se foi no mesmo dia. Aí meu amigo disse que foi brincar. Você parou para refletir sobre isso, né? O cara meio ficou puto ali, né? As pessoas não estão atentas ao que acontece na vida delas. E às vezes está muito mais claro, concreto né? e evidente do que se imagina, né? Quando começa a acontecer muita coisa, é muito comum. Eu tenho clientes que falam, isso aí foi coisa que a outra mandou. Não é? Tem sempre aquela coisa da culpa do outro, né? E não, é o seu comportamento, mas elas não querem trabalhar. É mais difícil, né? É mais difícil. E quando você propõe, tipo, eu tive um caso de uma cliente que ela estava numa dificuldade, de uma coisa que ela passou. Aí, todo dia ela vinha me pedir para eu enviar reiki para ela. Aí eu, tá bom. Mas ela estava lá, tinha terapia, estava tomando remédio. Eu falei assim, não é possível que todo dia ela está mal, né? Até porque eu estava ali energeticamente cuidando dela. Aí eu propus, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, é difícil mesmo você estar passando, não falei você tem que superar, nada disso, mas eu posso te ajudar, vamos fazer tal coisa, que eu propus que era para ela se trabalhar, né? Ela marcou, depois ela deu uma desculpa e ela sumiu. Então, a pessoa, ela fica se vitimizando desse jeito, né? A culpa é de alguém, olha, aconteceu não sei o quê, mas isso você sabe o que foi, já vai atribuindo a espiritualidade, sabe? A inveja, não sei o quê. E o que você me traz aqui, Cris, é que assim, astrologia, eu vou botar no mesmo saco só para... Astrologia, vamos dizer, o budismo, o reiki, são ferramentas que te ajudam a se conhecer. E a partir disso você toma ação pela sua vontade, né? Aquilo pelaquilo, né? O estudo pelo estudo, você estudar astrologia, estudar o budismo e não tá aplicando isso com você mesmo, com os outros, o que adianta eu ler os mandamentos de Cristo, que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, e eu tô xingando o porteiro, eu não dou bom dia pro meu porteiro, sabe? Eu não falo um obrigado para alguém que fez uma gentileza, né? Pois é, então, e é o que é mais comum que a gente vê, né? E quando você não é assim, que você faz, que é gentil, que tem consideração, você é visto como uma pessoa especial, né? Não é o comum, né? Não, é. Cris. Pô, Cris, eu acho que, a gente trafegou aqui foi na astrologia, conheci um pouquinho da sua história. A gente já entrou logo na astrologia, né? Acho que o universo quis isso, né? Sim, vai, né? Como tem que ser. Não sei, você acha que faltou alguma coisa? A gente conversar aqui, falar? Olha, eu acho que é importante que você foi levando sempre para essa coisa do autoconhecimento, porque e autoconhecimento e autoajuda, né? Então, no momento que você busca ajuda, você tem que fazer a sua parte também, né? Que está na parte, assim mesmo, da nossa responsabilidade. Então, acho que foi super bacana. Deu para abordar bastante coisa, até que a gente falou de bastante coisas, né? Não, eu aprendi muito, Cris. Assim, fiquei anotando aqui umas coisas e tal, aí vinham uns insights. Ver como as ferramentas estão ali na nossa frente, né? E vai da gente pegar elas pra gente e botar em ação, né? E a gente tem tudo, né? Porque a natureza nos oferta os recursos, né? Você tem plantas que fazem bem, não é? Você tem incensos. Então, é Deus em cada pedacinho. A gente tem a oportunidade de estar melhorando. E é interessante, você falou no começo, né? Que eu perguntei, como que era a questão da astrologia? Você falou, é a observação da natureza, né? A questão, se a gente souber observar e não observar com esses olhos, mas com outros olhos, elas já nos fazem ser melhores, né? E depois tem uma coisa, às vezes a gente se observa e vê que tem alguma coisa errada. Eu tenho dor de cabeça, estou tendo dor de cabeça todo dia. Alguma coisa não está legal. Às vezes a gente não consegue acessar, porque a gente tem essa barreira, né, para o inconsciente. Mas aí você procura uma ajuda e essa ajuda te ajuda a enxergar também e tudo muda, né? Mas a gente tem que procurar ajuda para que nós consigamos mudar, não é verdade?
E tem que vir da gente, né? Tem que não tem que vir vir da do gente, outro. Né? não adianta. É tudo parte da gente. Como diz o Buda, dizia Buda, a mente é o nosso maior inimigo, né? Pode ser o nosso maior amigo, mas também é o nosso maior inimigo. Porque é aqui, né, que a gente vai criando as fantasias e a gente vai agindo contra a gente mesmo. E é louco isso mesmo, você falou da mente, porque assim, muitas vezes você entra na sua mente um assunto que às vezes, sei lá, tá bem resolvido, você vai começar para um outro lado, parece que num piscar de olhos já mudou tudo aquilo, né? Mas tudo no mental, não é nem no físico, tudo. Né? Então, agora, na meditação você aprende isso. Se você conseguir meditar, tem gente que acha que tem que ficar 20 minutos ali, a pessoa não vai conseguir, né? Uma pessoa ansiosa, olha, você precisa meditar. A pessoa... Agora, então eu sempre falo assim, vai meditar... Primeiro dia, 2 minutos, você só vai observar a sua respiração. E isso, só um pouquinho de sair dessa mente, não quer dizer esvaziar a mente, né? Você vai observar a respiração, ver como faz. Aí você já meditou um pouquinho. Nisso, você já fica mais alinhado com o que é melhor para você. Total. Cris, eu tenho uma surpresinha aqui, meu. Umas perguntinhas finais aqui, que é papum. Não precisa enrolar muito. Posso te fazer essas perguntinhas? Pode. Vamos lá. O que é liberdade para você? É ser autêntico, assumindo a responsabilidade de ser quem você é, né? Boa. O que é o amor? O amor é você querer ver o outro feliz. O que é Deus? Deus é uma força maior, misteriosa. E existe um propósito para a nossa humanidade? Eu acredito que exista. E qual seria? Religiosamente, a gente aprende que é ser a imagem e semelhança de Deus, né? Acho que ainda é um mistério, né, esse propósito. Se soubéssemos, já não estaria conversando, já estaria, né? Cris, queria agradecer muito sua presença. Já me trouxe muitas ideias aqui. Eu acho que, já falei com você antes, eu quero marcar com você para fazer meu mapa. Ótimo, vamos me conhecer melhor. Eu acho que o mapa pode ajudar nesse sentido, né? Eu que agradeço, viu? Adorei também ter esse espaço, porque falar de astrologia é sempre maravilhoso e poder divulgar isso é bacana, né? Agradeço bastante. Não, e eu vejo, quando você fala sobre esse assunto, quando entra nesse assunto, vê esse brilho, né? E seria interessante a gente ver esse brilho nos seres humanos, em todos, né? Em fazer aquilo, porque é aquilo, não é mais uma vez, não estou aqui para julgar quem faz outra coisa, mas ver mais brilhos nas pessoas, né? Fazer aquilo com a alma, não necessariamente só pelo dinheiro, mas fazer aquilo porque é de alguma forma a missão delas ou a vocação, né? É isso aí, é muito gostoso, né? Você vê que você pode trazer isso para as pessoas terem esse insight do que é bom para elas, né? Isso aí, porque muita gente também não tem noção. Às vezes foi por um caminho que aprendeu que tinha que ir, né? Total. Ô Cris, fala um pouquinho dos seus canais, para as pessoas... Meu canal ainda é pequeno, né? Não é tão grande igual o seu, mas assim, de alguma forma, essas pessoas ressoarem aí com a sua mensagem. Tá, então eu tenho o Instagram, que funciona muito, que é o Cris Abade Astrologia. É Abade com 2 B, você põe Cris, ABB, já entrou. Vou colocar na descrição também. E aí eu não falo muito de todas as áreas, tudo que eu faço, porque daí a pessoa também vai falar, nossa, ela faz tudo isso. Mas a gente vai buscando, né? Mas eu faço constelação familiar, eu criei uma constelação astrológica que eu constelo o mapa da pessoa, eu tenho um painel e os planetinhas, é super bacana. Eu sou uma mestre Reiki desde 1998, nem tinha falado isso para você. E quando foi com o meu guru, eu fiz várias iniciações de uma cura com a imposição de mãos numa técnica budista, que a gente tem o nome de Chowan Also Reiki, que eu pôr o Reiki porque é uma técnica conhecida. E é uma coisa assim muito milagrosa também, sabe? Então é isso, eu às vezes dou iniciação de Reiki quando me pedem. E o que é uma iniciação de Reiki? Iniciar a pessoa para ser reikiana, para ela poder aplicar Reiki. E dou aula de astrologia, faço tarô, né? Sou taróloga.
pessoal adora as cartinhas. Eu comecei a estudar tarô agora. É, uma delícia. Eu ganhei de um amigo umas cartas e tô... Ah, é muito gostoso. O simbolismo é impressionante, né? Tudo precisa de intuição, né? Tudo. Até a astrologia, por mais técnica que seja, às vezes você bate o olho num aspecto ali e você fala, de onde está isso? E, na verdade, é a sua intuição te levando a falar daquilo, né? E o tarô também. Então, eu faço assim, um pouquinho de cada coisa. Eu dou uma meditação super legal, que é a meditação dos guias interiores, que a gente vai... Em princípio, ela é baseada no mapa da pessoa. Mas depois eu faço há 20 anos, então a gente já pega o tema específico que a pessoa está precisando trabalhar, eu vou dirigindo e é incrível também. Então, eu vou usando essas técnicas, né, para poder ajudar a pessoa. Todas que eu adoro e confio que funcionam, sabe? Que legal, Cris. Dá para ver que você consegue trafegar em diferentes, entre aspas, áreas, mas que no fim, mais uma vez, a gente volta ao autoconhecimento, né? Tudo isso ajuda as pessoas a se conhecerem melhor. E se conhecendo melhor, elas são pessoas melhores. Elas sendo pessoas melhores, elas conseguem ajudar os outros. Ajudando os outros, a gente consegue melhorar esse mundo. E importante é uma escadinha. Olhar para o outro, né? É tão importante sair de si. O nosso problema diminui quando você sai de si. Total. Cris, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, viu? E eu queria agradecer a você, meu respeitável público. Eu adorei aqui, eu já aprendi muito. Já tá aqui as ideias dando um monte de volta aqui na mente. Se vocês gostaram, não fiquem só com essa mensagem para vocês, compartilham. Eu acho que se essa mensagem ressoa com vocês, pode ser que ressoe com outras pessoas. Aqui, meu canal tem esse simples objetivo de questionar. É questionar quem nós somos, o que a gente faz aqui, como a gente pode ser pessoas melhores. Eu já estou sendo um pouquinho melhor com cada conversa aqui, vendo que tem diferentes formas, mas no fundo essas formas elas querem te ajudar a ser pessoas melhores. Então, na essência, elas já estão muito próximas, né? Que é você ser uma pessoa melhor e poder ser melhor para a sociedade, para essa humanidade. Se a gente está aqui tem algum motivo, simples assim. Então, eu agradeço, curta, compartilhe e tudo mais aí que os canais aí estão para isso. Então eu fico por aqui. Muito obrigado, meu respeitável público, e até o próximo Religare Podcast. Valeu!